Oi, oi, tudo bem? Bem-vindo ao Fala Mais, o videocast do Grupo Fala. Nesse ambiente, nosso objetivo é ter conversas sobre tudo que permeia o universo de comunicação. E eu não sei se você sabia, mas palestra pode ser um negócio. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje com o nosso convidado. Denis, obrigada demais por aceitar o meu convite, participar com a gente da nossa nova temporada do Fala Mais. É um projeto super especial aqui e ter você com a gente é mais especial ainda. Imagina, um prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, me chama que eu tô aqui. Não, eu tava até lembrando, até no cartãozinho que eu fiz pra você, que eu vou te entregar daqui a pouco. Vai fazer 10 anos que a gente se conhece. Foi Verdade, 2014 o nosso primeiro contato. Como passa rápido o tempo, né? Cara, Maravilha. 10 aninhos aí Bem que de parceria. Evoluímos os dois nesse tempo. Graças a Deus. Muito ralação, né? Exatamente. A gente vai colhendo os frutos agora. É verdade. Denis, pra gente começar, contextualizando o nosso ouvinte, assim, quem que é o Denis? É a pergunta de milhão. Olha que pergunta boa, né? Quanto tempo temos para contar a minha história? Vamos lá. Eu costumo dizer primeiro que eu sou um cara que acredita muito que o conhecimento transforma e que tive um prazer e a sorte de ser direcionado para esse meio pelas circunstâncias, sincronicidades da vida, e disso nasceu a Apollo. Eu sou sócio fundador da Apollo Palestrantes, que hoje é uma das principais agências de palestrantes do Brasil. Eu acho que é a principal. Provavelmente em números, provavelmente. E a gente tem trabalhado aí com uma meta de impactar pelo menos 1 milhão de pessoas por ano. Uau. Através das palestras. Esse ano a meta é 2 milhões de pessoas. Caramba! E temos conseguido, né? Graças a Deus. Show! Acho que sendo, né, o Denis, assim, aprendi muito com você sobre palestras, sobre como funciona esse mercado, né? A gente até o nosso tema, né, que é um negócio chamado palestra. Então, sim, palestra é um negócio. Exato. Né? E aí, acho que já casando aqui com a minha primeira pergunta. Eu aprendi com você, né, até anotei aqui, termos, né? Que é um termo que é o profissional palestrante e o palestrante profissional. Você fala muito sobre esses dois termos, né? O que é cada um deles, assim? E o que você, enquanto, né, fundador de uma agência com esse foco, o que você olha? Perfeito. A gente sempre faz uma metáfora em relação a isso, né? Com um chefe de cozinha, né? Então, você é uma pessoa que gosta de cozinhar e você vai aprendendo, e se você se dedicar bastante, você vira um chefe de cozinha. Um excelente cozinheiro que vai fazer aquele jantar em casa, vai ser... Todo mundo quer ser convidado. Todo mundo quer ser convidado, os amigos vão adorar, é sempre uma delícia, né? E algum dia alguém vira para você e fala assim, invariavelmente alguém vai falar em algum momento isso. Cara, você devia abrir um restaurante. E aí, muitas vezes, a pessoa escuta isso e resolve abrir. E aí ela percebe que tudo aquilo que ela aprendeu é um pedacinho do que ela precisa para montar um restaurante. E é basicamente essa diferença, né? Entre ser um chefe de cozinha e ser um gestor, um dono de restaurante. Tem um universo entre as duas coisas. E no mercado de palestras é a mesma coisa. Então, uma coisa é você ser um palestrante. Então, você está preparado, conseguir subir no palco, fazer uma palestra e conseguir impactar, prender a atenção da plateia. Isso tudo é o palco. Uhum. Isso tudo é extremamente importante. Obviamente, assim como você saber cozinhar é importante para um chefe. Mas não é ser o dono do restaurante. Quando um palestrante resolve ter uma carreira profissional, tratar o negócio, o palestra como um negócio, ele vai perceber que ele precisa se preocupar, assim como o chefe de cozinha, com um monte de outras coisas. E aí, para ele se tornar um profissional, um palestrante profissional, ele precisa estudar e trabalhar e se preocupar com outras coisas. Então, basicamente, essa é a diferença. E por que a gente trabalha muito isso, né? Porque hoje tem muita gente trabalhando nesse meio. Todo mundo acha que é palestrante, todo mundo né? quer ser palestrante. Se você procurar uma coisa interessante, se você procurar agora no LinkedIn, procurar por palestrante. A última vez que eu tinha pesquisado, eu tinha encontrado 300 mil pessoas que se intitulam. E assim, não é que são palestrantes. Se intitulam tem muito mais pessoas que não se colocam esse título lá. Então, pessoas que colocaram, que já fazem a ponto de se sentirem à vontade de colocar no LinkedIn delas, eram 300 mil. Então, tem muita gente no mercado hoje. E
o que a gente fala é que, de maneira geral, tem pessoas, é bom separar as coisas, né? Tem pessoas que fazem palestra como uma estratégia, porque gostam de fazer, ou como uma estratégia para a sua carreira. Uhum. E aí tudo bem, ela não precisa Uhum. necessariamente ser um palestrante profissional, não precisa entender de tudo isso. Uhum. Porque eu sou um médico, eu sou um gestor, eu sou empresário, e aí faço alguma palestra ou outra porque é interessante para mim ou porque eu gosto de fazer. Ok. Perfeito. Mas quando eu quero ter uma carreira de palestrante, aí a gente está falando de ter consistência, ser reconhecido pelo mercado, ser valorizado, ser pago por isso e tudo mais, aí você precisa te preocupar com outras coisas, né? Uhum. Então, e a gente vê muita gente que por não ter essa noção, não entender muito disso, acaba ficando frustrado com a profissão, achando que não funciona, ou que é um mercado muito nichado, ou é uma panelinha. Eu sei muito tem isso, muito. né? Não, só funciona os famosos ou as panelinhas. A agência, a gente passa muito por isso, né? A agência só trabalha o palestrante que eles gostam, os amigos ali, aquela panela. Não é verdade, não tem nada disso. Mas Você vai ganhar a mesma comissão para um ou para o outro, né? É lógico. Uma coisa que a gente mais escuta na agência é assim, né? Denis, eu queria vender mais palestra. A primeira coisa que eu respondo é assim, eu também. Eu sou comissionado. Então, se eu vender mais a sua palestra, eu ganho mais. Então, tá todo mundo feliz. Então, quando uma agência não está vendendo, é porque ela não consegue, não é porque ela não quer. Então, não é assim, né? Perfeito. Você falou agora de 3 palavrinhas, né? Consistência, reconhecimento e valorização, né? Que é a base que você considera importante para quando alguém vai se tornar uma pessoa que é profissional nisso. Exato. Mas quando que essa pessoa pode olhar para ela e falar, cara, estou no momento de começar a olhar minha palestra como um negócio? Ela já deve ter feito o quê na vida? Ter conquistado o quê? Tá em que momento? Qual que é ali uma boa pergunta isso, assim. Dentro da linha e da jornada dela, quando ela vai pensar, né, agora quero receber, sou bom, todo mundo me reconhece como bom. Eu acho que tem dois caminhos para a gente responder essa pergunta, né? O primeiro, talvez mais prático, objetivo, é aquela responder aquela pergunta: todo mundo pode ser palestrante? E a minha resposta é sempre assim: na teoria, sim. É como se todo mundo pode ser médico? Pode. Na teoria, sim. Estuda. Mas, é isso. Você vai ter que estudar muito, passar numa faculdade. E aí você virou médico? Não. Aí você vai ter que estudar 5 anos, passar de ano, estudar bastante, depois se formar. Aí virou médico? Não. Você vai fazer residência, sei lá, mais 1, 2 anos para fazer especialização e aí sim virar médico. E aí você começa a sua carreira de médico. E aí você ficou milionário? Não. Aí você começa uma carreira de médico que se você trabalhar e for bem sucedido, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Ok, mas é uma jornada que normalmente as pessoas entendem isso. Tá. Do tipo, não é porque eu quero ser médico, beleza, eu vou lá e fiz um curso. É natural, é isso. Ninguém fala só, faça um curso de um final de semana que você vai virar médico e vai ganhar muito dinheiro na semana seguinte. Isso não existe, as pessoas sabem que não funciona assim. Na área de palestras... Por que elas não pensam da mesma forma, né? É a mesma coisa. Então, todo mundo pode ser? Pode, mas você vai ter que fazer essa jornada, uma jornada de aprofundamento, de estudar muito, se dedicar muito, investir. Inclusive, medicina não é de graça, vai ter que pagar a faculdade, não é barato, livros. Então, assim, a jornada, a carreira de palestrante é como de qualquer outro profissional. Então, você vai ter que dedicar muito tempo, energia para construir. Então, todo mundo pode ser? Pode, mas tem que estar disposto a pagar esse preço e saber a jornada que vai ser. Perfeito. O que eu posso garantir é que não é rápido, não é fácil. Ai, gente, por favor, anotem isso. Não é aquela coisa, você vai ganhar dinheiro no final de semana. Não acredita. Se alguém falar para você que vai ser fácil, vai ser rápido, não acredita, porque eu tô há 15 anos nesse mercado, desconheço alguém que conseguiu fazer dessa forma. Então, mas esse é o primeiro lado da pergunta. A segunda, que é uma questão de bagagem, né? Para a pessoa que decide ser palestrante, já tem que ter uma bagagem. E isso para mim é muito claro, que é basicamente o que a pessoa tem que ter para construir a palestra dela. Tá. E aí eu uso muito uma linha de um grande amigo, palestrante, que é o Murilo Gun, você conhece também. E o Murilo, do jeito simples dele, aquele jeito bem simples dele, né? Ele fala, né? Basicamente, o que tu sabe que a galera não tá ligada? Então a palestra Nossa, fez até com o sotaque dele. Fiquei muito tempo com ele, peguei o jeito.
A galera, basicamente a palestra é sobre isso. Não é sobre ensinar alguém alguma coisa só. É sobre eu trazer uma mensagem para você, causar uma transformação na cabeça de alguém sobre alguma coisa que é muito relevante e que eu aprendi na minha vida. Então, assim, se eu não tenho uma bagagem de rodagem, o que eu aprendi a ponto de que o mundo precisa ouvir aquela mensagem minha? Talvez eu não tenha essa mensagem ainda. Pode ser que tenha. Às vezes você tem palestrantes jovens pra caramba. Às vezes crianças, 12, 13, 14 anos. Ele pode ser palestrante? Ele pode, se ele tiver claramente uma mensagem que só ele pode entregar. É tipo livro, né? Todo mundo quer escrever um livro. É isso, exatamente. O que fazer você vai falar no livro? O que você vai contar ali dentro? Então, assim, se a pessoa tiver alguma coisa que ela aprendeu e que ela precisa compartilhar com o mundo, aquela história assim, né? Quando você sabe alguma coisa e que o mundo não tá ligado, quando você não fala, passa até um tom de egoísmo, né? Pô, se eu sei que aquela porta tá trancada, tá todo mundo indo pra lá, pô, é minha obrigação falar para as pessoas, não vão pra lá, porque ali a porta tá trancada. Mas assim, aí vem a pergunta. Que mensagem que você quer transmitir? Para mim, uma palestra, ela sempre começa com essa pergunta. Perfeito. Então, quando a pessoa chega até a gente e fala, Denis, eu sou palestrante, eu quero ser palestrante. Você fala do efeitual, não é? Você tem que ter o efeitual. Mas a pessoa, quando ela chega até a gente, ela fala assim, Denis, eu quero ser palestrante. E eu falo assim, ok, mas qual mensagem você quer transmitir? Perfeito. Ele fala, não sei ainda. Que tema que está bombando muito no mercado? Isso já começou completamente errado. Perfeito. A pessoa que está procurando ser palestrante, pensando o que o mercado quer ouvir, ela não tem uma mensagem para falar. Ela está procurando o que as pessoas precisam ouvir e aí ela vai se preparar para falar aquilo. Não me parece o caminho mais natural para isso. O caminho ao contrário. Se o mercado está falando, está todo mundo falando, até a competição ali, né? Exatamente. Não sei. É o caminho inverso. O que eu aprendi na minha vida, com a minha carreira profissional, com a minha bagagem, com a minha vivência? Eu passei por uma situação muito difícil, alguma coisa que me fez aprender a duras penas alguma coisa e que o mundo não está ligado ainda. Então eu vou lá para contar para eles. Uma palestra sobre isso. Perfeito. Então, se você não tem essa bagagem, talvez não esteja na hora ainda, né? Você precisa desenvolver um pouco mais, ter um pouco mais de rodagem para depois voltar e construir. Acho que trazendo um exemplo prático, assim, o que trabalha com vocês é o Pianges, né? Pianges, sim. Que eu acho que né? você fala um pouco dessa jornada, né? Ele fala de um assunto que hoje virou um assunto comum, mas que 10 anos atrás ninguém falava disso, que é a questão da paternidade. Se ele fosse escutar o que o mercado estava falando, jamais ele estaria onde ele está hoje, qual que né? era o tamanho do mercado de palestra de paternidade há 10 anos atrás? Né? Não é nenhuma, eu acho zero. legal a gente trazer esses exemplos, assim. E aí ele trouxe um tema e ele vivenciou e ele viu, gente, mas isso aqui, o mundo não tá ligado disso, vou começar a compartilhar. E ele começou a compartilhar, na verdade, antes das palestras, na coluna, né? Ele tinha uma coluna no jornal e aquilo ganhou que chamava Papai é Pop. É verdade. E aquilo ganhou uma proporção gigantesca que virou um livro e aí virou a palestra. Incrível. Então, ou seja, ele construiu tudo isso antes. Sem olhar para o mercado, não importava o tamanho do mercado, se vai contra... não importa. Então, é muito bacana. Esse exemplo é excelente. E o Pianges é incrível, né? Incrível. Acho que isso acho que casa muito, né, Denis, com a questão das pessoas também terem um pouco mais de autenticidade, né? Total. Eu acho que as pessoas que pelo menos eu, assim, no meu mundinho, né, vejo que têm sucesso, que conseguem, né, participar de grandes eventos, que conseguem transitar também em eventos diferentes, são pessoas autênticas, né, que não querem, eu quero ser o próximo, sei lá quem, né, tipo... Então, essa é a minha pergunta, tá? É a questão de a pessoa é importante ter autenticidade. E 2, é mais fácil quando a pessoa é de um nicho específico? É mais fácil ela conseguir crescer nesse mercado? Excelente pergunta. Você vê, olha que coincidência. A gente deu 2 exemplos aqui, né? A gente falou do Murilo e a gente falou do Pianges. Que são autênticos pra caramba. Exemplos total de autenticidade. Murilo de chinelo, Pianges barbona, o jeito dele. E não tá olhando para os outros, não tá copiando ninguém, não tá modelando em ninguém. Ele tá seguindo o que ele acredita. E eu acredito totalmente nisso. Eu vejo uma geração de profissionais que são genéricos, porque ele foi se adaptando, né? E aí tem uma frase de um grande amigo que ele fala assim, né? A gente é o que a gente quis ser ou o que sobrou depois que a gente Meu Deus. foi negando as coisas. Ó, isso aqui eu tenho medo, não vou fazer não. Isso aqui alguém mandou não fazer isso. E a gente foi negando. O que sobrou é a gente.
Eu sou o que sobrou. Ai, que triste, É né? triste, não é esse pensamento? Pô. Eu não posso ser o que sobrou, eu tenho que ser a minha essência. Mas a essência eu tenho que ter coragem, né? Coragem de ser autêntico, coragem de não agradar, coragem de ser a gente. E aí, mas me pergunta assim, mas eu sei do meu jeito, não vai ter uma parte do mercado que não vai gostar? Com certeza. E se não tiver, ótimo. Mas significa que uma outra parte vai. Perfeito. E foca nessa, né? Como a gente foca na parte que não está gostando, né? Esse cliente, sei lá, o palestrante fala palavrão. Alguém vai falar, não pode falar palavrão na palestra. Ele foi tirando, ele foi se adaptando. E aí tem o palestrante que fala, que tem um público que adora, e aí ele deixou de estar ali porque ele virou morno. Cara, tem que ser você. Então não tem nada que tem que fazer. Eu odeio o tem que. Tá. Você tem que alguma coisa, já começou errado pra mim. Você não tem que nada. Você tem que ser você, fazer o que você jeito que for, que for excelência, sua essência, ser único. E aí, ao fazer isso, você vai ter encontrar o seu espaço. Não é se adaptar ao espaço. Seja você e encontra o seu espaço. Existe no mercado um espaço para qualquer que seja o seu perfil. Perfeito. E aí, respondendo a segunda parte, que é a questão do nicho, eu não vou dizer que é um único jeito, mas eu sempre recomendo isso para os palestrantes. Eu acho que nicho é uma das principais estratégias para você poder funcionar e crescer mais rápido. Por quê? Basicamente, é uma dica. Para você ser referência no mercado, para você de palestra funcionar e poder trabalhar bem isso, você precisa se tornar referência. Você precisa se tornar referência naquele assunto. E é muito mais difícil você virar referência num assunto amplo ou de falar de qualquer assunto. Então, você vai falar sobre liderança, é um assunto muito amplo. Total. Agora, quando eu começo a nichar e falar de liderança para um público específico, uma pegada específica, é muito mais fácil de eu virar a referência nesse assunto. E para que você possa decolar na carreira, se tornar referência é muito importante. E aí tem sempre uma parceria muito grande, né? De agência com trabalho de assessoria de imprensa, de PR, porque... Vamos falar disso agora. Porque conecta muito, né? E é a mesma coisa, né? O trabalho, inclusive, facilita muito quando o profissional está nichado, né? Ele tem clareza de quem ele é, do que ele está falando. Quando ele quer falar de um monte de coisa, é muito difícil trabalhar isso, né? Total, total. Acho que, puxando agora um lado, minha sardinha aqui para mim, acho que são alguns pontos, né? Quando a gente vai pensar numa estratégia, né, de comunicação, principalmente olhando para relações públicas, a gente, enquanto agência, nós olhamos muito para as palestras, para os executivos das marcas que nós atendemos. Claro. Porque é importante, né, que ele se posicione, né, num determinado mercado, palestre em determinados eventos, mas aí a gente está falando muito mais de posicionamento. A gente não vende a palestra. Quando a gente tem alguém, a gente fala, Denis, vê aí qual que é a capacidade que essa pessoa tem. Perfeito. Né? Cada um ali com o seu core. Expertise, né? Total. Mas ter receber, a demanda de um executivo, de uma pessoa que já tem uma assessoria, que já trabalha muito bem as redes sociais, que já fez toda essa lição de casa, com certeza ajuda no seu trabalho, né? Mas ajuda demais. É o envelopinho demais. ali que a pessoa tem que ter, chegar pronta. É isso facilita demais. A gente tem, né, uma ferramenta, né, que a gente chama de MAP, que é a avaliação, isso é bem né? legal. Nossa. Que basicamente é como a gente analisa um palestrante quando alguém procura a gente para trabalhar. E ali a gente vai analisar vários pontos. A gente analisa o produto, como é que tá a palestra, conteúdo, forma, como é que tá os materiais comerciais, estratégia, preço, posicionamento, tudo mais. Mas tem um lado que é muito importante para a gente, que é o lado do reconhecimento, de como que está a visibilidade e principalmente a autoridade. Perfeito. O mercado reconhece aquele profissional como uma pessoa que entende daquele assunto, e aí esse trabalho é fundamental, né? Por isso que é uma troca muito constante, né? Porque facilita muito, assim como editora, né? A questão de publicação de um livro, por exemplo. Também é uma terceira peça Totalmente. porque uma coisa ajuda a outra, gente. Como dizer, né? Ter um livro ajuda a vender palestra ajuda a vender livro. Então, as coisas sempre trabalham em conjunto, né? Acho que as pessoas precisam entender que tudo isso tem que ser orquestrado, né? E nada tem que ser visto
como unidade, né? Acho que sim, o resultado é sim. sempre o conjunto. Não adianta a pessoa querer, eu não consegui vender a palestra, só depender de você. Ou, eu testei 3 meses de assessoria de imprensa, só que o LinkedIn tá abandonado, né? Então, tem que andar, as coisas precisam andar de uma forma mais orquestrada, né? Perfeito. Pra E aí a funcionar. pessoa olha, né? Às vezes um palestrante que, vamos dizer, chegou lá, né? Que tá tendo sucesso e fala que às vezes é coincidência, ou é sorte, ou é... É porque São ele anos. fez todo esse trabalho, é isso. É aquela história, né? O sucesso do dia para noite demorou anos, né? É Total. isso. Pois é. A gente meio que sofre, né, entre aspas, aqui com isso de, o fulano sai mais do que eu. Cara, ele tem uma agência de PR há 14, 15 anos. Não Exatamente. começou há 5 meses, Uhum. né? Então, acho que tudo é uma construção. Uma pergunta. Essa pessoa que chega até vocês, né? Se ela, por meio da agência de PR dela, ela já palestrou em alguns eventos de graça, Uhum. ajuda quando ela entra no mercado para olhar, né, a monetização dessa palestra, Uhum. ou meio que queima, porque ela já fez várias palestras de graça e por que agora ela vai cobrar? Não, isso não Não existe, tem, sem né? problema nenhum. Pelo contrário, Tá. a gente sempre estimula isso, que a gente faça. Tem uma frase que eu falo, né? Que a 10ª vez que você faz uma palestra é sempre melhor do que a primeira. Óbvio, você aprendeu ali o tempo. Totalmente. Só que tem um detalhe, a 100ª é melhor que a 10ª. Então, ou seja, Totalmente. quanto mais você ganha rodagem, melhor o produto fica. Perfeito. E a rodagem no começo é importante que seja, inclusive, outra dica importante, essa questão de ficar preocupar, né, de fazer palestra de graça, pode queimar o trabalho, isso não acontece. Inclusive, não é só com iniciantes, não. Tem profissionais muito bem posicionados que, quando quer estar num grande evento, por algum motivo específico, muitas vezes são convidados. E tá tudo certo. Isso Abre não portas para outros, né? Portas gigantes, não é Legal. problema nenhum isso. Isso não tem esse tipo de problema no mercado, né? Então, isso... E também precificação. Mas se eu trabalhar com preço X, depois eu consigo aumentar. O mercado não tem esse tipo de trava em relação a isso. A gente tem palestrantes que a gente começou a trabalhar para testar o mercado com preço e no mesmo ano a gente alterou 4 vezes o valor. Caramba. E fechou o ano com um valor que era 3 vezes maior do que o inicial, no mesmo ano. Então, assim, isso é bem natural nesse mercado. Então, ele é volátil, então não tem problema nenhum. Denis, vocês enquanto agência, né, vocês auxiliam essas pessoas em todos esses processos? Tipo, beleza, eu já cheguei aqui e falo, olha, Denis, vamos lá, eu tenho esses 2 temas que, cara, eu domino, né? Então, mas qual deles eu foco em palestra? Perfeito. Quanto que eu cobro? Como que funciona, né? Tudo isso vocês direcionam para as pessoas? Com certeza, a gente ajuda em alguns casos. A gente sugere, né? Então, por exemplo, precificação. Uma agência, ela não precifica, não é a gente que coloca o preço no produto, mas a gente meu orienta. cliente. É, sempre o palestrante. Tá. Então, mas a gente orienta. Baseado no que você tem, baseado no mercado, tal, nossa sugestão é que trabalhe nessa faixa. Mas sempre aberto, o palestrante que define o preço. Então, assim, e tem coisas que a gente pode fazer por ele e tem coisas que a gente indica. Tá. Então, por exemplo, a gente faz um diagnóstico, que é esse MAP, né? Esse MAP chama Matriz de Avaliação de Palestrantes. Uma ferramenta Tem que a um gente curso usa. de vocês também, não? Tem um curso que ajuda também a entender isso. Mas o MAP, a gente mostra para ele, faz um diagnóstico, né, de como ele está e direciona para ele, você precisa melhorar nesse ponto. Então, se ele precisa melhorar em produto, melhorar a palestra, então ele vai sugerir algumas ações. Ele pode, por exemplo, ler um livro. Olha o merchan. Acabei de lançar um livro chamado, junto com meu amigo, o grande Johnny Galvão, dos criadores do mercado de apresentações do Brasil, um livro chamado Crie Palestras Inesquecíveis, que é para ajudar o palestrante a transformar um grande conteúdo. Vai entrar na minha lista do mês que vem de livro para ler, viu? Bacana. Por favor. Como diz o Johnny, né? A pessoa chega e fala, tem uma história incrível. Fala, não necessariamente. Às vezes você tem um histórico incrível. Tem um monte de coisa. História é como que você conta isso. Então, é um pouco diferente. Perfeito. Então, e normalmente os palestrantes são melhores do que as palestras deles. Então, é um grande profissional, a palestra nota 6, 7. Tá. Então, às vezes, ele precisa melhorar o produto. Então, a gente tem algumas indicações. Tem um livro, tem outros cursos, tem outros livros que a gente sempre recomenda, que a gente pode ajudar ele a melhorar nisso. Se o problema dele já não é produto ou é focado em reconhecimento, a gente vai sugerir outras ações para ele.
Procura assessoria de imprensa, procura uma empresa especializada em gestão de redes sociais, ou talvez trabalhar um livro, algumas ações. E se o problema dele é comercial, a gente vai procurar outra. Fazer uma ação de prospecção, criar materiais, produzir um vídeo, então, coisas que ele vai precisar. Então, algumas a gente oferece para eles, outras a gente indica. É o potencial pra caramba que vocês querem. É isso, isso aqui a gente... Porque pra gente, de novo, a gente é comissionado. Então, quando o produto tá pronto, facilita muito a nossa vida. Então, quando a gente fala, um palestrante passa lá, mais uma dica pra você. Você se cadastrou, entrou no site da Apollo, fez lá o map e a resposta é, putz, não tá legal ainda, trata isso daqui. Vocês dão exatamente o que a pessoa precisa fazer. Um diagnóstico pra ela. E aí, nunca é um não. Não tenho interesse na sua palestra. Do jeito que tá, ainda não está pronta, melhore lapida tal aspecto e volta. E por quê? Porque a gente quer que funcionar, a gente quer que funcione. Então não é um não, é um por enquanto não, enquanto ajusta isso daqui e volta, que daí a gente põe para rodar. Perfeito. Basicamente é isso. Pensando, né, que o seu mercado, o seu segmento, assim, ele depende muito de temas quentes do mercado também, né? Sim, com Isso certeza. também é algo que acho que é importante sempre levar em consideração. Claro que não é o que o mercado está falando que eu vou falar, mas é isso. Hoje, sei lá, dando um exemplo maior de evento, o Web Summit. Sim. 90% das palestras do Web Summit foram sobre o quê? Inteligência artificial. É aquilo. Bola da vez. Bola da vez. Quem não fala daquele tema, zero abertura para você falar e se tornar um palestrante daquele evento, né? Perfeito. Então, eu acho que também tem um pouco desse seu olhar também de, cara, qual que é o tema que as pessoas estão querendo falar, mas quem são as pessoas que eu tenho aqui, né? Mas eles também não podem se fechar ou falar só sobre o que o mercado está falando. Deu para entender um pouco essa minha confusão? Com certeza. E aí, mas sabe uma coisa interessante a gente analisar? Pegar esse exemplo que você deu. Tá. 90% do Web Summit, inteligência artificial. Então, se você não fala disso, provavelmente você não vai estar no Web Summit. Você está fora. Legal. Concordo. Um evento. Mas esse é o ponto. Né? Você não está fora do mercado. Sim. Você está fora desse evento. E no Brasil existem, sei lá, são 200 mil palestras por ano, em média, no mercado. Nossa. Não sei quantos eventos tem, mas são milhares de eventos. É impossível você estar em todos. Você não vai estar em todos. Você vai estar numa fração deles. Então, se você não fala de IA, mas você fala sobre saúde mental, por exemplo, você vai ter um monte de outros eventos que vão falar disso. E tudo bem, você vai estar nesses outros. Então, às vezes, tem um pouco... E-company é mais fácil da gente de ir moldando assim, a questão da temática? Também é mais fácil. Você consegue, inclusive, despertar na empresa uma coisa que ele não estava olhando, né? Eu quero uma palestra desse assunto. Aí você vai fazer um diagnóstico e vê que não é bem aquilo que ele precisa. Você consegue direcionar, mudar o tema do evento interno, né? Acho que é a grande inteligência de vocês também, né? Que é o trabalho principal da agência, né? O que a agência mais faz quando o cliente procura a gente, ele traz um briefing, a gente primeiro validar se o que ele está querendo é o que ele precisa. Perfeito. Porque muitas vezes não é, né? Não está muito claro para ele. E ele é mais genérico. Eu quero uma palestra de liderança. Mas por quê? Vamos entender o que tá pegando aí na empresa. Aí a pessoa sempre vê assim, não tá pegando nada. Fala, não, conta pra mim, porque se não tivesse pegando, você não ia fazer uma palestra. Ninguém faz uma palestra do nada. Então, se ele tá fazendo, ele tem algum objetivo com aquilo. Ou ele tem um problema que precisa ser resolvido, ou ele quer fazer um trabalho, uma ação com clientes e quer atrair os clientes. E aí tudo bem, entender que esse é o objetivo daquela ação facilita indicar o nome certo. Então, o que uma agência faz, quando a gente fala da curadoria, né, é primeiro, ajustar o que a pessoa está procurando com o que ela precisa de verdade. Tá. Ajustando isso, a gente indica o palestrante que vai cumprir aquilo. Esse é o papel da agência. E aí, nesse meio, a gente faz muito isso, né, de ajustar o que ela está querendo ali. Mas o que eu falo muito para o mercado é assim, ficar atento com o que as pessoas estão precisando. A palestra, ela serve para curar uma necessidade, uma dor. Então, a empresa está com algum problema e você vai curar isso. Então, se você quiser sacar um pouco de qual é a tendência, ou de qual vai ser a tendência dos próximos meses, anos, é você ficar atento quais são as dores. Perfeito. O que as pessoas estão passando por problema. Então, por exemplo, um tema que sempre é top 5, por exemplo, vendas. Por quê? Porque vender mais é uma dor
universal e constante. Sempre foi assim e vai ser provavelmente sempre. As pessoas querem vender mais. Então, é um tema que está sempre ali. Ok. Mas, por exemplo, durante a pandemia, surgiu a necessidade de falar sobre transformação digital. Totalmente. Porque as empresas não estavam preparadas para isso. Então, o assunto top 3 durante a pandemia foi transformação digital, e-commerce, ferramentas ligadas a isso. As empresas tiveram que fazer uma curva muito rápida de transformação. Então, passou naquele momento, era isso. Tá. Mas vai ficar para sempre? Não, é naquele período. No final ali da pandemia começou a ter temas ligados à saúde mental. Porque a galera começou a meio que surtar, pirar. Tô em casa, ansiedade, vai voltar, não vai... Toda essa pressão começou a estourar nas pessoas. Então, hoje, esse tema ainda está no top 5, temas ligados à saúde mental, de alguma forma está ali dentro. E uma bola da vez que tem surgido muito grande é temas ligados à autoconsciência. Então, até beirando espiritualidade, a pessoa olhar para dentro do ser humano está cada vez mais em alta. Por quê? Porque o mercado precisa disso. Então, quando um palestrante, né, decide um tema, a gente fala que ele tem que responder 3 perguntas. Para saber se aquele tema é um tema de palestra e que vai dar certo. Primeira pergunta. Vou anotar para mim. As pessoas precisam disso. Anota aí. Primeira pergunta. As pessoas precisam disso? Se as pessoas não têm uma dor em relação àquilo, não precisa daquela palestra. Ela não vai resolver dor nenhuma. Não, isso aqui é uma dor que as pessoas precisam muito disso. Ok. Segundo, as empresas estão dispostas a pagar por isso? Porque às vezes é uma coisa que as pessoas precisam, mas as empresas não estão dispostas a pagar. A pessoa quer para a vida dela. E aí, para a vida dela, a empresa não vai pagar. E aí não é uma palestra. Pode ser um produto B2C. Você pode lançar um curso online, por exemplo. Quer ver um exemplo disso? A gente trabalhou muito tempo com o Murilo, como eu já falei aqui. O Murilo tem um produto que, para mim, é o melhor produto dele online, que chamava Cri Cri Cri, que era Criando Crianças Criativas. Sim, incrível. Foi na pandemia que ele lançou, Puta produto. Não, já tinha antes, mas na pandemia ele liberou gratuito, inclusive. Tá bom. Incrível. Um produto que é para você ajudar os pais a criar as crianças e não criar bloqueio nas crianças. Incrível. Para mim, o melhor produto dele. Só que é um produto online. Como palestra, não tem quem paga a conta, porque na verdade não é um produto para escolas, não é bem para escolas, é para pais. E aí não rolava. Então é diferente. As empresas estão dispostas a pagar para treinar os adultos a serem criativos. Esse produto aqui bombava como palestra. Criar as crianças, não, isso aqui a empresa não está disposta a isso. Então não rolava. Vira curso. Tem um curso. Então, primeiro, as pessoas precisam disso. Segundo, as empresas estão dispostas a pagar por isso. E terceiro, você é a pessoa certa para falar desse assunto? Por que você está falando disso? Meio que lugar de fala, sabe? Porque às vezes eu vou fazer o contrário. Eu vou olhar o que o mercado quer escutar. Então, ESG está em alta. Eu vou falar disso. Mas eu vou falar disso por quê mesmo? Qual que é a minha conexão? O que eu aprendi com isso? Não, eu vou fazer um curso, vou ler um livro para criar uma palestra para falar disso? Não tem uma autoridade Raso nenhuma. Pra caramba. Raso. Não adianta. Então, agora, por outro lado, quando você encontra uma mensagem que o mundo precisa, as pessoas estão dispostas a pagar, e você é a pessoa perfeita para falar desse assunto, aí bingo, aí é golaço, aí é só investir nisso que vai dar certo. E treinamento, muito treinamento, né? Claro. Tem que se preparar muito, treinar, investir tempo, energia, dinheiro. Vai ter que fazer funcionar, totalmente. Né? A gente, né, entrevistou aqui no Fala Mais o Mark Tawil, né, que é referência em comunicação, assim. E a gente falou muito sobre o comunicar, né? É uma arte, né? É uma skill que todo mundo precisa. Então, acho que olhando para as palestras, né, a gente tem ali uma conexão, né, enorme, porque até falando um pouco de experiências, né, que eu tenho aqui, eu entrei no seu mercado, eu comecei a empreender, né, vendendo palestras, depois não foi para mim, fiquei 2 anos, fui feliz enquanto durou, a gente tinha um portfólio legal, deu muito certo, mas enfim, mas uma dúvida, assim, a gente fala, eu tenho, por exemplo, tinha clientes que eles se comunicavam bem, se faziam entender, mas eles não eram pessoas com energia, carisma. Em cima de um palco, a gente dormia. Né? Mas, e mesmo treinando. Então, assim,
palestra é para todo mundo, tem um mercado, mas eu acho que também tem uma questão do... Não sei se a pessoa tem que estar disposta, eu acho. Assim, eu acho que dá para aprender. Mas aí a pessoa fica meio falsa, não fica, não? Então, se ela quiser ir para palestra show, vai ficar. Tá. Mas não tem necessidade. É que existe aí depende a palestra um pouco mais técnica, às vezes. Você tem aqui a palestra show, que é aquela dinâmica, com música, beleza, é uma coisa. Não sou eu essa pessoa. E você tem aquele outro oposto, que é aquela coisa antiga, quadrada, chata, dormir 5 minutos já tá meio que a galera dormindo. Então, mas no meio não tem essas duas opções só, né? Você tem vários tons aqui. E eu acho que depende da mensagem que você quer passar, é natural, é viável você estar no 30%, no 35% aqui, funciona. Não dá para ser o 0. Então, esse cara da ponta de cá não vai virar o outro. E se virar, vai ficar falso demais. Mas ele consegue chegar no mínimo, MVP, o mínimo viável para funcionar aquilo, para aquele público, para aquela pegada. Às vezes o volume também vai ser menor de palestra, ele não vai, né? Acho que... Exatamente. Por exemplo, uma coisa que é um ponto importante de palestra é que saber o seguinte, uma palestra ela tem sempre 2 objetivos, que é ensinar as pessoas alguma coisa e inspirar as pessoas a fazer aquilo. Então, quando você vai falar sobre, sei lá, e-commerce, eu posso ensinar alguém a como fazer, o que fazer, clica aqui, ou eu posso inspirar e falar, cara, você não tem e-commerce, você tinha que ter. Porque dados, números comprovam que se você não tiver, você vai perder mercado. Pronto, são dois caminhos diferentes. O inspirar sempre tem que ter. Tá. Se não tiver uma parte disso, ele vai ficar uma palestra manca. Ele tem que ter isso aqui dentro. Tá. Porque eu vou ensinar a pessoa a fazer, ela termina, a pessoa não está inspirada a fazer, ela não faz, e aí não houve transformação real. Não adiantou nada. Aquela história, né, de tipo, eu passei o conteúdo, se a pessoa pegou, isso aí não serve para palestra, tá? Talvez para aula você pode ter dado esse exemplo. Para palestra isso não serve. A função do palestrante é fazer o público estar interessado e comprar e aplicar e transformar de verdade. A palestra real faz isso. Bem-sucedida, né? Uma palestra bem-sucedida faz tudo isso. Então eu estava falando disso. Então você tem que fazer toda essa jornada com a pessoa. Então, a pessoa tem que estar disposta a fazer isso. E aí, mas como faz isso? Como que eu inspiro a pessoa? Você pode inspirar através do seu jeito. Tem pessoas que naturalmente já entra no palco, domina a sala inteira naturalmente. Ele encanta. Óbvio que ela sai na frente, é uma vantagem competitiva em relação a isso. As pessoas que são mais introvertidas, mais fechadas, que não têm naturalmente isso, ela tem que procurar outro caminho. Como que eu inspiro as pessoas? Ela pode fazer de outra forma. Ela pode trazer através de curiosidade. Então, ela traz um dado muito curioso que deixa todo mundo ligado. Uma promessa muito grande. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui pode transformar dessa forma a sua empresa, o seu negócio, a sua vida. Então, você tem outras formas de fazer isso que não necessariamente seja performance de palco. Mas, claro que a performance conta muito, né? Perfeito. Denis, para ir fechando aqui, acho que não tem como a gente falar também sobre inovação, tecnologia, né? Inteligência artificial, né? Que são temas que estão no dia a dia. Como que você enxerga esses temas relacionando aqui já direto com o teu mercado? Né? A gente vê tendências, né, olhando para palestras, até o próprio Mark deu um exemplo, né, de em 5 minutos a gente consegue usar a inteligência artificial para montar um texto, trabalhar, montar uma palestra, montar o material, depois criar o post para subir na rede social. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas em online que é o robô que está falando, né? Como que você enxerga assim, essa evolução e uso de tecnologia e inovação no mercado? Dentro do segmento. Sabe que eu estava esses dias fazendo uma análise sobre isso, né? De para onde o mercado vai, né? Claramente, um monte de coisa vai surgir. Já tem, né? Um robô, né? Que faz palestras e tecnologias que podem trabalhar. A gente está já esperando o momento que a gente vai ter um palestrante IA, que não vai ser um influenciador, criado por IA, que vai fazer palestra. Então, tudo isso a gente já tem monitorado e tal. Mas eu acho que nenhuma dessas coisas vai criar uma grande transformação, uma disrupção realmente no segmento. Tá. Eu acho que a disrupção grande mesmo, ela viria num momento, e talvez isso aconteça em algum momento, mas talvez não tão curto prazo assim,
quando a gente conseguir colocar o conteúdo na nossa cabeça, o conhecimento de uma outra forma. Tá. Meio Matrix. Eu vou fazer um download de um conhecimento. Talvez em algum momento a gente chegue nisso. E aí isso muda radicalmente o mercado. Não só de palestras, como de conhecimento de uma forma geral. Totalmente. Editorial, né? Não vou ler um livro mais, eu faço um download, pronto, eu já aprendi aquele assunto. Mas isso ainda está mais distante, né? O resto, eu acho que são mais forma de ser apresentado, como era o metaverso, né? Como o metaverso vai mudar o mercado de palestras. Na prática, não tem uma grande transformação em relação a isso. Acho que é muito né? uso, né, dessas tecnologias pelo próprio palestrante, né? Entender como que ele pode utilizar, deixar a palestra mais dinâmica, show, né? Pode trabalhar junto. Então, mas eu acho que são detalhes. Não vejo uma grande disrupção no primeiro momento nesse segmento. Porque as pessoas, basicamente, elas precisam de conhecimento. Isso é importante para elas. E isso vai continuar sendo... Pelo menos por um bom tempo. Incrível. Denis, acho que deixa o seu contato, qual que é o seu arroba para as pessoas. Eu acho que o map de vocês, qualquer pessoa pode acessar no site, fazer o teste, entender o nível. Massa. Então, se você... Primeiro, para seguir a gente, o meu pessoal é @denispena. A gente vai deixar aqui embaixo. 2 N's o Denis, 2 N's o Pena. Mas principalmente segue o da Polo, talvez tenha conteúdos muito melhores. Então, @polopalestrantes. E em relação ao MAP, se você entrar no nosso site, polopalestrante.com.br, página inicial, canto direito superior, tem um botãozinho lá, Perfeito. Quero ser palestrante. Clicou, já vai ter uma página te dando um monte de informações, um monte de dicas e com uma ferramenta para você fazer uma autoavaliação. E aí, disso, a partir dessa autoavaliação, alguém da equipe vai entrar em contato e vai te dar todos esses aconselhamentos. Perfeito. Nossa, obrigada. Imagina. Obrigada demais. Estar aqui. E até a próxima. Tchau. Valeu.